Oi pessoal, bom dia. Conforme eu tinha combinado com vocês, eu vou passar a aula só com áudio, a água e sua importância biológica, membranas biológicas, difusão, osmose e tônus. Mas eu não vou fazer uma aula grande, vou fazer uma aula cortadinha para ficar mais fácil para vocês estudarem, tá certo? Então vamos falar um pouquinho da água. Vejam vocês nesse quadro a água, que é o principal constituinte dos seres vivos. Quando eu falo dos trabalhos com ratos, a gente pode já imaginar, tem um ratinho aqui, ó. O percentual de água dos seres humanos com rato é praticamente o mesmo, em torno de 60 a 70% de água. Então, esse é um dos motivos também que os ratinhos, eles são muito utilizados para os experimentos, por causa dessa íntima, essa analogia que tem entre o rato e o ser humano, que não é só pela quantidade, pela concentração de água, mas também pela parte orgânica, né? Claro, guardada as devidas proporções. Então aqui mostra a quantidade de água que os organismos possuem, quanto é importante a gente estudar e saber e conhecer a água, né? Com todo esse processo aí de diminuição na água do planeta. E aí a gente começa, né, com o que a gente está passando agora com essa doença, com Covid, com a Covid-19, e a gente começa a perceber que realmente tudo faz sentido, né, que muitas coisas que a ciência já preconiza, porque isso já era já se tinha previsto uma situação como essa, que realmente pode acontecer, né? De repente nós poderemos ficar sem água mesmo e sem alimento. Bom, existem algumas anomalias, né, que caracterizam a água, como por exemplo, se você aumenta a temperatura da água, se você tem um copo de água gelada e você coloca no micro-ondas, por exemplo, e aumenta essa temperatura, você aumenta a velocidade do som. Se você tocar nesse copo, você vai sentir isso, que o som fica mais audível. O índice de refração dessa água vai melhorar. Mesmo quando a gente aquece a água, a gente sabe que as moléculas começam a se agitar. E a condutividade térmica vai ser muito melhor quando você aumenta a temperatura da água. Claro, aumenta um determinado ponto, né? Porque a gente sabe que quando a água entra em ebulição, aí isso tudo muda, né? Porque, principalmente quando se fala no índice de refração, porque você não consegue visualizar bem, porque tem um monte de bolinha aqui de quando a água está fervendo, né? Mas essa é uma anomalia, o que se chama de anomalia da água, coisas que a gente não esperava, né? Que não tem uma explicação fechada sobre isso, tá? E quando você diminui a temperatura, você aumenta o volume. Aqui faltou uma setinha, né? Era para ter uma setinha aqui para cima mostrando o que acontece com o volume. Na verdade, na hora que você diminui a temperatura da água, a gente já viu isso lá em densidade, você aumenta o volume, tá? A água, se você colocar uma garrafinha de água mineral no congelador, essa garrafinha vai estourar se você fechar, colocar água até a boca da garrafa, né? Bom, e quais as funções da água no nosso organismo? A hidrólise, né, que é a quebra de moléculas, por exemplo, uma molécula grande de proteína. Uma proteína, ela precisa ser quebrada em determinados locais para dar origem aos aminoácidos, para ser armazenado ou para dar origem às nossas outras moléculas. Então, hidrólise é uma necessidade das nossas macromoléculas, né? Quebra da molécula de água e muitas vezes ajuda a quebrar outras moléculas que são importantes no nosso organismo. Regulação da temperatura. Como é que a água regula a temperatura do nosso corpo? A água regula a temperatura quando você tem um aumento da temperatura corporal. Esse aumento ele é enviado para o cérebro, né? Você sente o calor, o cérebro começa a estimular, ela manda estímulo para as glândulas sudoríparas para produzir suor.
e o suor chega até a superfície da pele. Na verdade, não é o suor chegando à superfície da pele que vai fazer com que a temperatura baixe, é a evaporação do suor. Então, quando o suor evapora, aí ocorre o resfriamento da pele, o resfriamento do corpo. Aí você tem uma baixa na temperatura, tá certo? Isso não acontece com a febre, né? Quando a gente aumenta a temperatura, que esse aumento de temperatura interna, ele vem de uma fonte externa, como por exemplo calor, né? Em Patos a gente sabe muito bem disso. Em Patos não se sua tanto porque a umidade relativa do ar é muito baixa, então a gente não tem muito suor, o que pode ser ainda pior, né? Apesar de manter a hidratação, mas pode ser ainda pior. Bom, osmose também é uma das funções, a água carrega algumas substâncias, faz com que algumas substâncias, ela pode hidratar um meio, ela pode desidratar, então a osmose é a passagem de água. E tensão superficial, que nós já vimos várias vezes a importância dessa característica aqui, né? Que é também uma característica da água, a tensão superficial, apesar de ser também uma grandeza derivada, né? Como é que a água, como é que essa tensão superficial, por que é uma função? Porque a gente já viu a questão dos alvéolos pulmonares, né, a importância da tensão superficial, e nada mais é do que a união, né, das moléculas de água, umas com as outras, através de pontes de hidrogênio, através de ligações mais fortes, formando aquela camadinha nas gotas, em cima dos lagos, enfim. Essa é a estrutura da molécula de água, né, a gente poderia pensar que é uma estrutura apolar, mas na verdade a água é uma estrutura polar. A molécula de água, ela tem uma baixa polaridade, mas ela é polar. Isso é necessário para que outras moléculas elas possam se ligar ao oxigênio. E a gente tem levemente negativo a porção do oxigênio e levemente positivo o lado dos hidrogênios, tá certo? Então, essa estrutura é uma estrutura tetraédrica, uma estrutura super importante, porque é a partir dela que as ligações vão acontecer, né? A partir dela que é produzida realmente a água, que é formada a água, tá? Bom, aqui ainda, né, a molécula da água, sendo o átomo de oxigênio o responsável pela carga negativa e o de hidrogênio responsável pela carga positiva. E por que a água é um solvente universal? Por que a gente diz? Porque ela dissolve realmente praticamente tudo. Até o que ela não dissolve, ela consegue misturar. Então, como por exemplo, substâncias iônicas, né? Sal na água é muito bem dissolvido, ela se liga e ela dissolve muito bem, por isso que é considerado solvente universal. Substâncias covalentes, como por exemplo o etanol, a glicose, né, que são moléculas mais firmes, que têm ligações covalentes, ela consegue dissolver. As proteínas, a gente consegue dissolver proteínas também em água. Algumas substâncias anfipáticas, como são os óleos, as gorduras, ela na verdade, ela se organiza para tentar se misturar. Ela não dissolve a água completamente, ela não dissolve a gordura, lógico, mas ela consegue se organizar com a gordura, com as substâncias anfipáticas. As substâncias anfipáticas são as gorduras. E uma coisa importante é que alguns exames, aqui a ressonância magnética, eles se baseiam na diferença de água no organismo para poder formar a imagem no monitor, tá? Então, como é isso, né? Então, cada órgão nosso, dependendo da sua densidade, da sua concentração de água, a gente tem em torno de 70% de água em todo o nosso corpo, mas essa proporção, ela não é regular em todos os nossos órgãos. Tem órgão com mais água, tem órgão com menor concentração de água. Então, quanto mais H+ da água
são submetidos a um campo magnético, né, eles vibram. Quanto mais prótons tem, mais eles vibram. Quanto mais eles vibram, mais, isso quer dizer que tem muita água nesse determinado órgão, mais a gente consegue visualizar. Então, por isso que a ressonância magnética, as imagens, elas são todas produzidas por uma variação de cor entre o branco e o preto, né? Então, toda uma variação de cinza. E essa variação de água que faz com que essa variação de cinza seja perceptível, tá? Tudo vai depender da concentração de água que existe em cada órgão, tá certo? Vamos à primeira paradinha, para não ficar um slide muito cansativo.